sociais do pastor Carlos César. Deus abençoe. O amor é o sentimento mais lindo e, ao mesmo tempo, o mais desafiador. Amar é se doar, é construir pontes onde existem muros, é escolher o perdão quando o orgulho grita mais alto. Os desafios virão, mágoas, diferenças, dúvidas, mas é justamente aí que o amor prova sua força. Amar não é fugir dos problemas, é enfrentá-los juntos, de mãos dadas, acreditando que o que une é sempre maior do que o que tenta separar. O amor e seus desafios. Você pode aplaudir ao Senhor? E eu queria conhecer nossos visitantes. Quero conhecer aqui a Gabriela, que está nos visitando hoje. Cadê a Gabriela? Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Oh, glória. E a Vivian, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Que honra ter vocês aqui conosco hoje. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez, lá na galeria? Só as amadas irmãs, queridas. Como nós vamos receber nossas visitantes, irmão? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindas em nome de Jesus. É uma honra ter vocês conosco hoje, celebrando este dia especial pela vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, você pode se colocar em pé, pegar a palavra do Senhor. Hoje eu estou encerrando uma série de 3 mensagens que começou domingo passado com a fé e os seus desafios. Quinta-feira nós falamos sobre o tempo e seus desafios. E hoje eu quero falar sobre o amor e seus desafios. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. E respondeu-lhe Jesus. Quem que respondeu, irmão? Quem respondeu? Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 38. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Coloca as mãos em cima da palavra do Senhor. Fecha os teus olhos. Pai querido, Deus grande, Deus poderoso, que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite, Pai. Fala conosco, Pai, diretamente aos nossos corações através da tua palavra. Mas fecha a boca do inimigo, Senhor, que ele não possa soprar nenhum mal aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Antes de você sentar aí, diga para essa pessoa linda que está ao teu lado, diga assim: ó, eu te amo em Cristo Jesus. Aí você pode se assentar em nome de Jesus. Amados, existe alguns desafios sobre esta palavra que eu queria compartilhar com você. A nossa vida ela é moldada pelos desafios que vivemos, pelas coisas que vamos enfrentar. E eu não estou aqui para dizer que a sua vida a partir de Cristo será perfeita. Ao contrário, o próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos por amor ao nome dele, que nós teremos aflições neste mundo. Ele nunca nos isentou das dificuldades ou dos problemas, mas sempre incentivou o amor, sempre incentivou amar as pessoas, se entregar por amor. Foi a maior característica de Cristo, que morreu em uma cruz por amor a mim e a você. Ele não precisava, não tinha nenhuma necessidade para ele, mas ele escolheu fazer isso. Ele tomou essa decisão por amor. E por amor, eu e você estamos aqui hoje, pelo amor de Cristo. Amém ou não amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Então o amor é algo muito poderoso,
e muito valioso, mas que a palavra já diz que ele se esfriaria nos últimos tempos. E o que nós vemos muitas vezes é esta falta de amor na humanidade hoje. Se tira a vida de outro por pouquíssimas coisas. Não se valoriza a vida hoje por pequenas coisas. É a palavra de Deus se cumprindo. Então o amor é algo extremamente desafiador, até mesmo para nós que servimos a Cristo. Porque se nós temos um chamado de Cristo, e Cristo nos incentiva a amar ao nosso Deus, e Ele fala bem claro, irmão, Jesus dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, quer dizer, com toda a profundidade do teu sentimento, com tudo que você tem, com toda a tua alma, quer dizer, com aquilo que é interno, aquilo que não aparece, mas também fala, amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, consciente. Diga assim comigo, amor consciente. Isso faz diferença, irmãos, porque se há profundidade e conhecimento, o amor prevalece. Se há profundidade e conhecimento, o amor nunca será desprezado. Mas isso não quer dizer que não teremos desafios a amar. O amor talvez hoje é a questão mais desafiadora. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer se relacionar com alguém pelas suas qualidades. Mas o amor não é baseado nas qualidades. O amor, ele é baseado em quanto eu posso suportar os defeitos. Porque é fácil demais lidar com qualidade. É fácil lidar demais com as coisas que são boas em mim. É fácil lidar demais com as coisas que são boas em você. É muito fácil. E todo mundo, irmãos, é claro que nós temos nossas qualidades e elas superam os nossos defeitos. Mas nós temos defeitos. Quem aqui não tem defeito, levanta a mão. Não tem nenhum santo, olha que coisa impressionante. Agora quem tem muitos defeitos aí, levanta a mão. Glória, não estou sozinho. Por que isso? Porque nós temos defeitos, irmãos. E é mais fácil lidar com as nossas qualidades? É claro que é muito fácil lidar com coisas boas. Todo mundo quer lidar com as qualidades, mas e os defeitos? Então o amor não é baseado nas qualidades das pessoas, mas ele é baseado em quanto eu posso suportar os defeitos. E não é só no relacionamento marido e mulher, mas nas amizades, no amor cristão, na comunhão na igreja. Tudo é mais difícil se relacionar com os defeitos. Mas ele é baseado nisso, porque se eu consigo suportar os defeitos, as qualidades eu tiro de letra. Se eu conseguir suportar as falhas de alguém, eu consigo suportar as qualidades. E a palavra, irmãos, é algo tão real, que a palavra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, Colossenses capítulo 3, versículo 13, olha o que diz a palavra: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, outrem ou outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha que a palavra diz, suportai-vos, porque a palavra já sabe que não será fácil. Irmão, você acha que é fácil me aguentar? Pergunta para o povo que é perto de mim aí. Roberto também sabe. O Roberto também não entrega assim também, né? Pergunta para minha esposa que há 26 anos me aguenta. Não, 28, 29. Mas ela aprendeu a conviver com os meus defeitos. Porque eu também tenho bastante qualidade, não tem, amor? Amor, declara aí, paixão. Mas não é fácil, irmãos. E a convivência está baseada nisso. Em gente aprender a lidar, suportar situações que nos são impostas, desafios que nos são colocados, seja em qualquer tipo de relacionamento, seja na nossa casa, no matrimonial, seja nas amizades.
Tem gente que não consegue manter uma amizade porque ela é tão perfeita que ela não consegue suportar os defeitos dos outros. E aí ela não vai se relacionar com ninguém, irmãos. Por quê? Porque a perfeição não se dá com a imperfeição. Infelizmente, eu e você, irmãos, nós somos imperfeitos, mas nós servimos um Deus perfeito. E o amor dele é perfeito, por isso ele nos suporta. Suporta nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. E a palavra diz aqui: assim como o Senhor nos perdoou, eu devo perdoar também. Por quê? Porque Deus falou: eu suporto os seus defeitos, porque eu amo. E quem ama convive com os defeitos, irmãos. Essa é a maior expressão de doar o amor. Às vezes a gente vive tentando correr dos problemas dos nossos relacionamentos, correndo das pessoas, porque este não me agrada, aquele não me agrada, esse não me agrada, aquele outro também não agrada. Irmão, ninguém agrada a todo mundo. Nem Jesus, que era perfeito, agradou a todos. No entanto que mandaram matar ele e crucificaram ele. Mesmo assim, na cruz, pendurado, ensanguentado, sem forças nenhuma, ele clamou pela vida daqueles que os perseguiam. Por quê? Porque Jesus sabia que mesmo aqueles homens cheios de defeitos, cheios de pecados, tinham o direito do céu. Jesus, ele olha para nós, irmãos, e nenhum desafio é grande para ele nos amar. Então por que é tão desafiador para nós amar as pessoas? Por que é tão desafiador? Se eu tenho que ter o caráter de Cristo, se eu tenho que, andar como Cristo andou, se eu tenho que falar como Cristo falou, se eu tenho que ter os pensamentos de Cristo, por que é tão desafiador para mim amar ao próximo? Porque não é fácil aprender a lidar com os defeitos das pessoas. Não é fácil, irmãos, e não será fácil. Por quê? Porque os defeitos não passam. Fazem parte da nossa humanidade. Falar o que não deve, agir do jeito que não devia, não segurar no momento que precisa segurar. Faz parte, irmão. Quem já entrou em confusão porque falou alguma coisa que não devia falar? E levanta a mão. Eu vou levantar o pé também, porque só a mão já não basta mais. Irmão, e é impressionante que quando você termina a frase, você já sabe que entrou numa fria. Já aconteceu com você ou não? De você terminar a frase assim, ó, e aí fala: ih, deu ruim, hein? E agora o que faz? Não tem como voltar atrás, já falou, já agiu. E aí tem que passar pelas consequências. Esse é o maior desafio. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu não ligo o que as pessoas pensam. Irmão, pare, você tem que ligar. Eu sou assim. Não é. Você tem que ter o caráter de Cristo. Então você não é assim ou assado. Você é servo do Senhor. E nós fomos incentivados a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso não é fácil, irmão, porque a gente não julga os nossos defeitos. Ninguém olha para si mesmo e fala assim: nossa, quanto defeito eu tenho. De jeito nenhum, irmão. A gente sempre olha para a gente e fala assim, toda vez que a gente olha para o nosso interior, a gente canta a musiquinha do Roberto Carlos: esse cara sou eu. A gente se valoriza, irmão. A gente não está errado isso, é claro que está certo. Mas o problema é que valorizar as nossas qualidades não pode impedir de entender os nossos defeitos. Valorizar o que é bom em mim é perfeito, irmãos. Eu tenho que fazê-lo mesmo. Isso é autoestima. Mas eu também tenho que entender que eu não posso esconder os meus defeitos. Esconder aquilo que não vai agradar muitas vezes. E fazer com que as pessoas entendam. Por que elas têm que entender? Porque elas têm que conviver com esse meu lado defeituoso também. E esse é o segredo de expressar o amor: suportar-vos uns aos outros. E se acontecer alguma coisa, irmãos, eu posso não gostar, pode estar amargo na minha boca, mas eu tenho que perdoar,
Porque a palavra de Deus me ordena a perdoar, porque eu fui perdoado. Pastor, mas você não sabe o que eles têm feito. Não interessa, irmão, o perdão tem que ser maior. Esse é o ato de amar. Esse é o grande desafio que o amor nos traz. Que você ainda tem pessoas que você... acabou, irmão, você tem que perdoar. Não quer dizer, irmão, que você vai levar para a tua casa, vai colocar lá no seu sofá. Isso não tem nada a ver. Mas você tem que liberar perdão. Porque sem esse perdão, você está abrindo mão do amor. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu posso ser caridoso, eu posso ser um cara, sabe, irmão, mas se eu não amar as pessoas de verdade, nada vai adiantar. Eu não vou conseguir prover coisa alguma na minha vida se eu não aprender a lidar com os problemas, com as dificuldades. O amor é desafiador por conta disso. Porque, irmão, vamos falar um pouquinho de relacionamento. Quando a gente começa a namorar, quem está namorando aí? Namorando. Levanta a mão. Olha que coisa linda, né? Minha filha já levanta a mão rapidão. Vai com calma aí. Não tem jeito, né, irmão? Fazer o quê? Pai de menina. Paulinho, é cedo ainda, pastor. Eu achei que era também. Mas por que, irmão? Quando a gente está namorando, o que a gente apresenta para a pessoa? A gente nunca vai, a pessoa bagunçada. A gente está sempre bem arrumadinho, cheirosinho, bonitinho. No começo, pelo menos, né? Depois a coisa distorce tudo, aí já era. Mas no começo a gente se apresenta bonitão. Está sempre com a barbinha feita, tudo bonitinho, cabelinho cortado. Claro que depois de um ano e pouco, parece um ranha-gato amarrado em algum lugar, né? Mas a gente quer apresentar primeiro o quê? As nossas qualidades. A gente apresenta nossas qualidades. Eu lembro quando eu ia visitar a minha futura, todo bonitão, irmão. Ia de moto. Mas tive que vender a moto porque ela não anda de moto. Aí tive que vender a moto. Mas bonitão, sempre arrumadinho, cheirosinho. Porque ela tinha que conviver primeiro com a minha aparência. Falava sempre certinho. Arrumava tudo direitinho. Tudo organizado. Se ela fosse na minha casa, a sala estava arrumada. O quarto era de ponta cabeça, mas ela não ia ver o quarto, então. Porque a aparência era importante e mostrar as minhas qualidades. Melhor ainda. O tempo vai passando, não tem como esconder. Não tem como esconder os defeitos e manter só as qualidades, irmão. Por isso que é importante o tempo de namoro. Você que está namorando aí, é importante tempo para namorar. Porque é no namoro que você vai entender os defeitos. É no namoro, então namore bastante tempo, irmão. Não tem problema não, namorar é bom. Namore. Porque se tiver que errar, é no namoro que erra, irmão. O casamento é para dar certo, amém ou não amém? Errar é no namoro, se tiver que errar, que dê errado no namoro. Aí os novinhos estão falando assim, tá vendo, pai? O pastor falou que é para namorar bastante. Quando você tiver idade para isso, tá? Não vem colocar nas minhas costas não. Vem não. Quando seu pai e sua mãe determinar a sua idade para namorar, e você, não é eu não, vem com essa não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tudo a gente prepara, mas não dá para mascarar nossos defeitos para sempre. E as pessoas têm que aprender a conviver com meus defeitos para aproveitar as minhas qualidades. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado assim: conheça os meus defeitos e aproveite as minhas qualidades. Até aumentou agora. Aumentou agora. Ficou brilhando assim, ó. Aproveite as minhas qualidades. Teve irmãozinho que fez até assim, ó. Mas é verdade, irmãos. Se você aguentar os meus defeitos, você que quer conviver comigo,
Se você aguentar, suportar em amor os meus defeitos, você vai desfrutar das minhas qualidades. Porque qualidade é para desfrutar, irmão. Tem pessoas que têm qualidades incríveis em ser alegre, simpático, amoroso, aquele que distribui as coisas. É um negócio assim, claro que tem grandes defeitos, mas se eu aprender a lidar com esses grandes defeitos, eu vou desfrutar de tudo que ela tiver de bom para um relacionamento. E relacionamento é se doar um ao outro, irmão. Não existe relacionamento de mão única. Se você acha que o relacionamento de mão única, a pessoa tem que te dar, mas você não vai dar nada para ela, não vai dar certo o relacionamento. Todo relacionamento, seja amizade, de comunhão na igreja, seja de romântico, precisa se dar e receber, dar e receber. E o grande desafio, talvez o segundo maior grande desafio, é aprender a se doar. Se o primeiro grande desafio, eu tenho que aprender a lidar com os defeitos, o segundo grande desafio é aprender a se doar. Se entregar a algumas coisas, que também não é fácil. A gente é muito individualista, é verdade ou não é? A gente pensa primeiro na gente, sempre. Se for bom para mim, mas se não for tão bom, a gente tem que aprender que talvez não seja bom para você, mas naquele momento vai ser bom para o teu próximo. Então, se doe aquele momento. Tem amigo, irmão, ele quer ser amigo, mas o amigo tem que fazer sempre o que ele quer. Tem que ir sempre onde ele quer, tem que fazer sempre as coisas que ele quer fazer. E ele não se doa em nada, mas ele quer ter grandes amigos. Tem gente que quer que o relacionamento dê certo, mas ele não se doa. Ele só quer receber daquele relacionamento. E isso não vai dar certo. Se você está num relacionamento onde a pessoa só quer de você, mas não doa coisa alguma, irmão, não vai dar certo, você só vai sofrer. Relacionamento, eu tenho que aprender a lidar com os defeitos, mas eu tenho que aprender a ceder. Não é só minhas vontades que vão prevalecer em um relacionamento. O amor não é assim que funciona. Eu amo, então todas as minhas vontades serão realizadas. Não, irmãos. Muitas vezes você vai mais realizar vontades do que ter as suas realizadas. E tudo bem. Mas você é forte o suficiente para entender isso. Porque por mais que você se doe muito, a pessoa também vai ter que se doar também. Mas se você é fechado, a pessoa também vai ser sempre fechada. O relacionamento, o amor, irmãos, ele é baseado em algumas dificuldades. Se você continuar comigo lendo aqui, a partir do versículo 4 de 1 Coríntios 13, diz: o amor é sofredor, o amor é paciente, é benigno, sofredor. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Versículo 5: não se conduz inconvenientemente, não se procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não tem rancor quando se ama, irmão. Quando uma pessoa ama de verdade, esses frutos do amor estão sobre a vida dela. Esses frutos do amor que brilham no seu caminho. Tem gente, irmãos, que ele não guarda mágoa. E esse é o verdadeiro amor. Pô, pastor, mas fizeram tanto mal para mim. Perdoa e segue em frente. Porque aí é a chave de amar. Aí está a chave de amar, irmão. Pastor, mas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Perdoa e continue. Porque o amor que está em você é maior que o amor do mundo. Continue amando. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque o amor, ele vai fazer brilhar sobre você a luz de Cristo. E amar independe de outra pessoa, irmão. Eu amar você independe se você vai me amar ou não. Eu espero que me ame. Mas se não amar, não está sob o meu controle aquilo que você vai ou deixar de fazer. Mas está sobre aquilo que eu posso fazer. Amar você.
Está no meu controle não me magoar, está no meu controle não me ressentir do mal, está no meu controle perdoar, liberar perdão, pedir perdão, está sobre o meu controle. O que vai vir de você para mim não está no meu controle, então não faz parte. Eu tenho que me preocupar com o amor que eu posso sentir, que eu posso transferir, e esse é o terceiro desafio: amar independente de ser amado. Porque nem sempre o seu amor vai ser recompensado com outro amor. Nem sempre o seu carinho, a sua dedicação às pessoas vai receber o mesmo amor, a mesma dedicação. E amém, está tudo bem, porque não está no seu controle. E quando você entender que não está no seu controle, você não vai deixar de amar porque as pessoas não te amaram. Você não vai deixar de amar alguém porque ele não foi legal com você em algum momento, ou ele foi ríspido porque aconteceu alguma coisa, ou porque naquele dia ele não estava legal, ou todos os dias da sua vida ser uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa assim. Irmão, tem dia que a gente levanta meio atravessado. Ou só acontece comigo? Esses dias os meninos aqui na obra estão dando risada de mim, porque eu estou num estado mental tão difícil que eu estou respondendo as pessoas na rua. Eu estava pintando uma parede, uma moça parou com o carro ali do lado, e ela falando no telefone e eu respondendo o diálogo dela. Aí eu olhei de lado, vi que não tinha ninguém falando comigo, olhei para ela, ela estava dando risada, entrou no carro com medo. Ela falou assim, eu acho que ela falou para o marido dela assim: bem, vou desligar porque tem um cara respondendo aqui. Ontem eu sentei falando com o pastor Moacir, pesquisando as coisas no meu celular, olhei bem para ele e falei assim: cara, você viu meu celular? Aí eu olhei na minha mão, ele falou: esse aí não é seu? Eu falei: é. Então tem dia que você não está bem, irmão. Nem por isso você não ama alguém. Mas tem dia que você não está legal, e às vezes você vai ter pessoas assim na sua vida, que você ama, mas que naquele dia não está legal, vai te dar uma resposta que não é interessante, vai te dar uma resposta que você não imaginava, e aquilo não pode te ferir ao ponto de você, não, irmão, porque o amor faz parte disso. Amar independente de ser amado, demonstrar compaixão, misericórdia, bondade, independente de receber de volta. Por quê? Porque quem já nos amou primeiro nos deu o dom de amar. Jesus morrendo na cruz amou aqueles homens que meteram espada nele, que meteram lança nele, que deram pancada nele. Ele os amou. Porque o amor de Cristo não está ligado ao amor que eles têm por ele, mas sim o amor que ele tem por os outros. O amor, o meu amor por você não está ligado no sentimento que você pode ter ou não por mim, mas está ligado ao coração que eu tenho em Cristo. E se Cristo amou a igreja, eu posso amar você, independente dos seus defeitos, independente do que você possa me amar ou não. Esses são os desafios do amor. Compreender os defeitos, entender que conviver com eles vai me fazer conviver com as qualidades, que entender os seus defeitos vai me fazer desfrutar do que é bom em você. Irmão, se você não suportar defeitos, você não vai desfrutar de qualidade de ninguém, porque você está sempre sozinho. A solidão é a característica daquele que não suporta defeitos dos outros, não é de quem é defeituoso. Não, uma pessoa chata, por isso que ela está sozinha. Não, ela está sozinha porque ela não suporta conviver com os defeitos das pessoas. Então ela se isola. Não é porque ela é chata, porque ela é isso, porque ela é aquilo. É porque ela não consegue conviver com os defeitos. E ela não vai desfrutar das qualidades. Porque só vai desfrutar de qualidades quem suporta defeitos. É isso, irmão, só. Esse é um dos grandes segredos. Eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Que desafio, irmão. Mas Deus nos chama a vencer isso, a entender esses desafios. E se eu entender esses desafios, irmãos, não é que eu vou ter uma vida mais fácil. Não é isso. Não, pastor, então se eu amar eu vou ter uma vida mais fácil. Não, sua vida não será mais fácil, mas com certeza você vai ter mais pessoas para caminhar com você na sua vida. Você vai ter mais gente do teu lado.
E muitas dessas pessoas vão te irritar? Claro que vão, irmão. Quem já parou para pensar assim que tem gente que Deus coloca na vida da gente para irritar, né? Deus coloca na nossa vida para irritar, mas faz parte, você vai ter que amar, irmão. Porque essa pessoa que te irrita, ela também te anima, ela te põe para cima, ela te incentiva a amar. Porque o que seria de nós sem aqueles que nos tiram do sério? Sabe aquele que quando você começa a vibrar o telefone, você levanta a mão e fala assim: não é possível. Oh Jesus, hoje, oh Pai. Mas de repente você atende, e ela dá uma palavra para você, essa pessoa que tira do sério, ela dá uma palavra para você que te motiva naquele dia a vencer. Tem pessoas assim, irmão, e vai ter, amém, glória a Deus. Como vai ter aquele que sempre tem um abraço para te dar. Você pode irritar ele o dia todo, você tira ele do sério, quando ele te vê, ele te abre os braços. Vem aqui, coisinha de Jesus. Te irrita de tanta bondade. Porque a gente vai ter pessoas assim na nossa vida, irmão. E glória a Deus por isso. Pastor, eu não tenho. Então comece a trabalhar dentro do seu interior, porque você precisa ter pessoas assim. Porque se você aprender a administrar o amor que está sobre a sua vida, você não estará só na sua caminhada. Você vai chegar, e quando a gente está junto, irmão, pode até demorar, mas a gente vai mais longe. A gente vai mais longe. Por isso que a Bíblia nos ensina, nos motiva a ter comunhão. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em... Então olha para o teu irmão assim, dá uma sacudida nele e fala: anda comigo, irmão. Porque a gente precisa estar junto, e só o amor pode nos oferecer isso. Só o amor pode nos ajudar com isso, irmão. Eu não te ofereço uma perfeição da minha vida, mas eu posso oferecer o amor que eu sinto por você. Eu não quero que você ofereça perfeição nenhuma a mim, mas me ame como Cristo amou. E nós vamos chegar muito mais longe através desse amor. Talvez você já tenha se irado com alguém aí, e por muito tempo já não fala com essa pessoa, porque ela te tirou do sério de uma forma, ela te magoou, ela te machucou. Está na hora de liberar perdão, porque o amor nos faz esse desafio de aprender a perdoar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoando vós uns aos outros. Irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele já sabia que ia ser difícil para a gente, que não seria fácil, mas extremamente necessário. E eu quero te convidar a isso essa noite. Você sabia que tem muita gente que às vezes é magoado com você e você nem sabe? Porque um dia você falou alguma coisa, porque algum dia você falou algo que foi mal interpretado. Quantas vezes a gente fala alguma coisa e é mal interpretado? Não tem nada a ver. Que o que tem mais em comunhão, irmão, é um negócio chamado fofoca. O famoso telefone sem fio. É o que tem mais em comunhão, irmão, não vai se livrar disso. Mas por que, pastor? Porque eu falo uma coisa, minha esposa ouve outra, ela conta para outra de outra forma, a outra pessoa já entendeu que é outra forma e vai passando a informação. Quando chegar na última, o elefante que era pequeno e rosa é grande e negro. É assim que funciona. E não foi uma inverdade ou alguma coisa que foi feito para fazer o mal, só foi crescendo. E aí chega, magoa as pessoas, dói, e aí afasta uns dos outros, empurra para longe. Coisas que foram faladas que não precisavam ter sido faladas, atitudes que foram feitas que não precisavam ter tidos, mas que precisa ser liberado perdão a isso. Que precisa liberar perdão, precisa pedir perdão. Porque é esse o segredo, irmão. Eu queria que você se colocasse em pé. Deus te chama hoje a amar.
Independente de ser amado, independente dos defeitos das pessoas, da incompreensão, independente se vão te aceitar como você é ou não. A Bíblia diz assim: vinde como estais, mas nunca falou permaneça como estais. Todo relacionamento requer investimento, você precisa investir tempo. Você precisa investir tempo. Não foi um oi. Eu sempre, quando recebo os meninos aqui na igreja, eu vou lá na igreja, no fundo eu faço café. Eu sento com eles, tomo café. Seja quem for, vem aqui, irmão. Gosto. Converso bastante. Paro o que eu estou fazendo para conversar. Nós estamos trabalhando feito doido aqui, mas eu sempre tenho um momentinho que eu faço, eu ponho um café lá, não, vamos botar um café aí, vamos tomar um café. A gente almoça junto. É investir tempo, irmão. Talvez você esteja aí com o seu coração, um português assim, um ditado, ou coração peludo, não quer perdoar ninguém, porque falam mal de você, porque falam que você é chato, que você é chata, falam que você é isso, que você é aquilo. Irmão, você não tem controle sobre isso, mas você tem controle no amor que você pode dar. Porque o amor tem que nascer no seu coração, independente se as pessoas gostam de você ou não. E muitas vezes você acha que as pessoas não gostam de você, mas elas gostam. Você às vezes acha, mas elas gostam. E se você der liberdade ao amor, você vai se surpreender com a atitude das pessoas. Se você der liberdade em participar, em entrar em grupo de comunhão da igreja, entra no grupo de WhatsApp, irmão. Não tem coisa mais desafiadora do que entrar em grupo de WhatsApp. Irmão, é desafiador. Grupo de WhatsApp, porque parece que a pessoa, ela acha que ela pode falar o que ela quiser no WhatsApp, mano. Não tem filtro. E aí você fica lendo aquelas mensagens assim, essa é desafiadora, hein? Eu morava num condomínio, irmão, que tinha dia que dava medo de sair da porta de casa. O grupo do WhatsApp do condomínio, você olhava assim e falava assim: hoje não é bom para sair não, mano. É desafiador, irmão. Todo relacionamento em grupo é desafiador. Mas a palavra fala o quê? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: eu tenho que te amar, hein? Olha para uma pessoa que você não conhece aí, que tá, fala para ela assim: tem que te amar, irmão. Irmão, eu tenho que te amar. Você tem que me amar, irmão. Tinha um desenho que tinha um ursinho koala. E puxava a cordinha e ele falava: eu sou fofinho, sou todo seu. E eu aprendi a falar isso para minha esposa: eu sou fofinho, sou todo seu. Você tem que me amar. Mas aí eu também tenho que amar ela. E aí, como é que faz? Tem que amar. Então, irmão, você vai ter que amar esse fofinho aqui. Independente, irmão, de qualquer outra coisa, o amor é importante. Ame as pessoas independente se elas vão te amar ou não. Demonstre esse amor. Mas é uma escolha, irmão. Sabe por que é uma escolha? Você fala assim: mas Jesus não teve escolha. Teve. Jesus lá no monte, ele chegou a pedir: Pai, passa de mim este cálice. Quer dizer, eu posso fazer essa escolha, mas não o farei, porque o que manda em mim é o amor que o Senhor tem por eles, por mim, e que esse mesmo amor eu tenho, então eu vou morrer por eles. Meu sangue, minha dor, meu sofrimento e amor é por cada um deles. Se Jesus pode fazer essa escolha, você também pode. Então eu queria que você, bom, essa primeira oração, eu queria que você saísse do seu lugar, que você ficasse perto da tua família. Pastor, eu estou sem meus familiares. Então venha e fique juntinho com alguém. Não fique sozinho não. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Há um desafio em amar, mas você pode mudar essa história, porque daqui a pouco nós vamos dar as mãos todos juntos aqui. Sai do seu lugar, vem aqui à frente.
você tem um coração transformado, restaurado pelo poder de Deus, pela unção do Senhor. Isso. Vem, não fica aí no seu lugar não. Vem. Vai caber você aqui na frente. Vem aqui, amor. Vem, Dadá. Pode trazer. Fazer o quê? Tô brincando, gente. Eu amo ele. Não dá. Tem que amar. Tá, quer prova maior que essa palavra, irmão? Quer testemunho mais vivo que esse? Esse é um testemunho vivo, irmão. Nós temos que amar uns aos outros. E eu queria que você pegasse aí, juntasse aí. Isso. Porque Deus, irmãos, Ele nos ama. E talvez você precise pedir perdão para essa pessoa que está do teu lado, por palavras que você disse a ela, por atitudes que você já teve. Agora é a hora. Não ligue para a pessoa que está do teu lado, não. Peça perdão. Diga: me perdoe se eu te magoei. Me perdoe se eu te feri. Se em algum momento eu disse algo que não agradou teu coração, me perdoe. E faça a mesma coisa, peça perdão. Porque esta palavra vai mudar a história da tua vida. Vai mudar a história da tua vida. E aí eu quero que você feche os teus olhos agora. E ore por essa pessoa linda que você está de mãos dadas. Ore por ele agora, que talvez seja a sua família, talvez seja seu amigo, que convive com seus defeitos com muita maestria e que te ama tanto. Pai querido, Deus de grande, desde aqui do altar, Senhor, daqueles que convivem com meus defeitos como líder deles, da multimídia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por cada amor que meu coração tem por cada um deles. Mas eu peço perdão se eu magoei a minha família, se eu magoei algum amigo, Pai, que eu amo tanto. E libero perdão para aqueles que um dia também me magoaram, Pai. Porque a minha vida, Senhor, mudou quando eu aprendi que o amor é essencial, que o amor faz diferença, que o amor faz toda a diferença. Por isso, Pai, nós oramos agora, Senhor, uns pelos outros. Nessa primeira oração, por cada família representada de mãos dadas aqui, por cada comunhão aqui representada, Senhor, que o Senhor fortaleça nosso coração para suportar os defeitos, Pai, e entender que eu tenho que amar independente se vão me amar ou não, porque o amor não está estabelecido no sentimento de alguém por mim, mas sim do meu sentimento por alguém. Por isso, Senhor, eu declaro o meu amor a cada um que aqui está, o meu coração a cada um que aqui está, em nome de Jesus. E nessa segunda oração agora, irmãos, eu quero que você dê a mão aí para a pessoa que está do teu lado, independente se você a conhece ou não. E eu queria que você cantasse essa canção comigo, que você recebeu este novo coração. E depois nós vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus, amém? Você pode louvar o Senhor comigo? Você pode dizer para essa pessoa que ela é importante para você? Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo. Abençoe essa vida aí. Aí na galeria, ó, abençoe essa vida aí. Diga pra ele: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo que é falsidade, vivendo uma verdade, vivendo a verdade, expressando o quê? A glória do Senhor, a família, vivendo com
de Cristo. Agora, diga pro teu irmão aí. Olha pra ele e diga pra ele. Querido irmão, Precioso és para mim, querido. Somos corpo. Diga isso mais uma vez. Aleluia. somos corpos E assim bem ajustado. totalmente ligados, O quê? unidos, vivendo em amor. Uma família sem qual, Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Diga pro teu irmão aí. Irmão, Precioso és para mim. Solta na mão dele aí. Cumprimenta as pessoas à sua volta. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Eu preciso. irmão, Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Mais uma vez. irmão, Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Olha pro teu irmão e diga assim, ó: você é precioso para mim. Você é precioso para mim. Oh, vocês são preciosos para mim, querido irmão. Aleluia! O amor de Deus, aleluia! Esse é o grande amor. Oh, aleluia! Agora dê a mão para essa pessoa que está ao teu lado aí. Vamos orar uns pelos outros. Em nome de Jesus, Pai eterno, Deus grande, eu peço a tua bênção agora, Senhor, sobre cada um que aqui está comigo no altar, Senhor, cada músico, Pai. Oh, cada adorador, cada pastor, Senhor, cada irmão que aqui está, Pai querido, que saiu daqui curado hoje, transformado, toda dor cancelada, Senhor. Se alguma cirurgia precisa ser feita, que o Senhor opere enquanto ele dorme esta noite, que amanhã ele amanheça curado, Pai, lá no Quadranquides, na multimídia, no estacionamento, na recepção, em nome de Jesus. Nós declaramos: este amor nos cura, nos transforma, nos restaura, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Irmãos, reforçando, antes de nós nos despedirmos, reforçando, dia 11 tem o aniversário do nosso pastor, o jantar. Se você ainda não comprou, ainda tem vaga, dá para você nos ajudar, nos abençoar ainda. E no dia 13, às 9 da manhã, venha dar um abraço no nosso pastor, num culto de ação de graça maravilhoso. Venha celebrar conosco esse dia especial, a nossa Santa Ceia, às 9 e às 18 horas. E quinta-feira esteja comigo aqui, também às 20 horas, nós celebramos a nossa quinta-feira da vitória, em nome de Jesus, amém? Coloque sua mãozinha em posição de receber, feche os teus olhos, que a graça de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e a gloriosa paz do Espírito Santo de Deus derrame sobre essas mãos toda a sorte de bênçãos e uma unção vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Eleva até o alto da tua cabeça, que seja como o óleo da unção derramado sobre suas vestes, mãozinhas estendidas aqui para frente. Eu profetizo: esta será a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deus abençoe sua vida grandemente. Aleluia.